Oi, gente linda da internet. Vocês estão lembrados de um comercial que a menina começava falando isso? Essa menina hoje deve ser uma moça. A menina ia comendo uns alimentos todos saudáveis, né? Era até bonito de ver a criança aprendendo a comer daquele jeito. Não sei cadê ela. Bom, tô vindo aqui para responder uma pergunta. Tem pergunta que chega no meu inbox, que eu às vezes fico discutindo com aluno e tudo, mas que eu acho interessante a gente pôr na roda, a gente falar isso para todo mundo, porque é informação, né? Informação tem que ser compartilhada. 5% das pessoas que emagrecem conseguem permanecer magro. É uma estatística muito triste, né? E eu estava comentando isso com uma aluna no inbox, ela me falando, né, dessa questão das pessoas engordarem novamente. E aí eu joguei uma ideia para ela que eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu acho interessante. Porque aí a dúvida que fica é para vocês que têm mais experiência, né, para gente que trabalha mais tempo, é sempre bom estar passando essas informações. E aí é sempre aquela dúvida, se nós estamos prescrevendo dieta, como que a gente prescreve dieta? Como se o sucesso fosse a dieta. E vocês já devem estar vendo aí publicações de excelentes profissionais meio que apontando um lado meio negativo para essa questão da prescrição da dieta, desse modelo prescritivo. Por quê? Porque nem sempre a dieta prescritiva ela está no momento para aquele paciente. Se vocês derem uma lida, né, aí fica a dica que eu deixo para vocês, ler um pouco, né? Hoje fala-se muito em nutrição comportamental, mas a gente aprendeu um pouco disso na faculdade, as boas faculdades que tiveram um pouco de psicologia, e o aluno que também quis aprofundar um pouco nessa área, lembra lá do modelo transteórico, que aplica-se muito hoje em alguns modelos de atendimento. São aquelas fases: pré-contemplação, contemplação, né? Preparação, ação, manutenção, tem um monte de fase lá. Mas que em suma é o seguinte: muitas vezes o paciente ele não tem noção do estado em que ele está, né? Ele não tem noção. Ele até está ali na sua frente no consultório, mas ele não tem a mínima expectativa, a mínima ideia do que é o quadro dele. E às vezes o profissional já tem essa noção, né? Essa fase chama pré-contemplação lá, né? Que ele está lá, mas ele não sabe o que é. E esse paciente, uma dieta prescritiva para ele é a mesma coisa que uma folha em branco. Ele não se identificou com aquilo, tantas porções, tantos gramas, tanto de fibra, horário tal, horário tal. É por isso que muitas vezes a dieta dá errada, porque não houve um preparo do paciente por parte do profissional. Às vezes esse paciente não é o momento de receber uma dieta prescritiva. É o momento de explicar a situação do quadro, é o momento talvez de fazer uma interpretação de um exame, né? Mostrar a situação para que ele caminha, né? Quando eu dava aula de epidemiologia, eu lembro disso nas fases da doença, né? De vulnerabilidade, pré-clínica, clínica, né? Crônica. Mas muitas vezes a gente não tem noção do quadro que a gente se encontra. E aí receber uma prescrição é a mesma coisa que nada. Aquilo vai para a gaveta e a vida continua. Até que ele entra num estágio onde ele tem noção, mas ele não sabe o que faz. Esse ainda já está num pé adiante, né? Ele tem noção, mas ele não sabe o que faz. Talvez aí a explicação mais ponderada vai fazer mais efeito. Mas não sabe o que faz. Depois ele entra num estágio que ele já está preparado para fazer, vai fazer. É uma escala que muitas vezes a prescrição da dieta ela não é bem-vinda naquele momento, tá? E aí é que entra essas técnicas que a gente tanto fala hoje de ensinar a pessoa a comer intuitivo, porque quando ela se autoconscientiza, né? A gente chama isso de letramento, quando ela se autoconscientiza, quando ela está na conscientização, talvez é hora de praticar a ideia do comer intuitivo. Intuitivo é olhar para dentro, é olhar para si, né? E muitas vezes o profissional não tá com essa pegada, ele quer vir com regras prontas. Tantas horas isso, chazinho de não sei o que lá, com pozinho de não sei o que. Isso não vai funcionar para quem está nessa fase. Essa pessoa ela não identificou a própria situação, tá? E muito importante também falar que às vezes essa pessoa já sabe, ela já está naquela fase de preparação, né? Já passou essa fase de não saber o que está rolando na vida dela, então ela já está pronta.
Ela já sabe que quer, mas ela não sabe como fazer. E aí vem você também com aquela regra pronta de prescrição que não está dentro do contexto da vida dela. Então começa por onde é mais fácil para ela. Ah, mas eu vou desafiar para ela ver se ela está pronta mesmo. É aquela hora que muitos desafios vão por água abaixo, porque a hora que ela está nessa fase de preparação, que ela está pronta, que ela já se conscientizou do problema dela, que ela fala assim, agora eu quero, você vem com um desafio muito pesado, que pode ser para ela uma coisa que não está sedimentada, solidificada. Então vejam o que ela quer mudar. Tirar um refrigerante com açúcar, entendeu? Aumentar uma verdura no almoço. O que é mais fácil para você? Vamos investir no mais fácil, tá? Que é a porta de entrada para você conseguir adesão. E vai trabalhando. Quando a gente fala de comer intuitivo, é você saber, em cada consulta, ensinar para essa pessoa a escutar os sinais internos, a observar se o que ela está comendo está conectado com o corpo que ela quer ter. Isso é um assunto muito longo para um vídeo, tá? Mas só em mostrar para vocês que nem sempre a prescrição dietética ela vai ser sucesso se você não entender em que estágio do autoconhecimento esse paciente está, tá bom? Esse é assunto para a gente falar demais, mas a dica é essa. Vai ler sobre isso, tá? Tem muitos cursos aí ensinando o profissional a entender isso. Em que fase do estado do autoconhecimento esse paciente está, né? E para você saber também ter a sensibilidade, você já fez isso com você? Você já praticou comer intuitivo, você, profissional? Né? Se quando você come, o local é importante, a hora é importante, que tipo de fome que você tem, se é a fome fisiológica, se é a fome emocional, se é a fome externa, porque está te apresentando uma comida ali, numa festa, e você vai comer, como que você vai comer, né? Por que você vai comer? Todos os instintos de fome, eles têm que ser respeitados. Mas aí, de acordo com com seu autoconhecimento, você vai entender até que ponto você domina a situação, tá? É muito assunto, né? Depois eu vou falar mais sobre isso, tá bom? Valeu!